Boa tarde, pessoal. Meu nome é Clemilson. Eu vou aqui começar para vocês um tutorial sobre como instalar do começo o Linux Deepin. É claro, eu estou usando uma máquina virtual do VirtualBox, mas eu vou instalar exatamente do modo como faríamos se fôssemos instalar em uma máquina física, tá? Eu tenho ele como meu sistema operacional pessoal no meu notebook e eu tive alguns problemas para instalação, então eu vou passar para vocês alguns pequenos detalhes. Aí, quem assistiu o vídeo, quiser fazer alguma pergunta, deixar alguma pergunta nos comentários, a gente agradece, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeiro aqui ele está pedindo o idioma, a gente vai escolher Português Brasil. Próximo. Ele aqui te dá um lembrete amigável, né? Ele diz que o sistema detectou que você está utilizando uma máquina virtual e isso irá afetar o desempenho do sistema e a experiência da operação. Para uma melhor experiência, é recomendado realizar uma instalação em uma máquina real. Isso é meio óbvio, né? Claro que uma máquina virtual, por mais que você dê hardware para ela, ela não vai ter o sistema não vai ter o mesmo desempenho que ele teria numa máquina física, né? Então vamos lá, continuar. Aqui ele está pedindo os seus dados de usuário, vou colocar meu nome. Ele pede sempre que o nome aqui seja com letra minúscula, isso depois você muda no nome da sua conta. Vou seguir o meu padrão aqui, eu costumo usar um padrão para as minhas máquinas virtuais, senha 1234, repete, 1234, aqui é só para teste, então vamos lá. Próximo. Ele está pedindo para você selecionar o fuso horário, eu vou subir aqui para vocês verem. Ó, selecione o fuso horário, já está em São Paulo. Umas outras vezes que eu fui instalar, por exemplo, na máquina física ele não mostrou, ele mostrou que ele estava aqui, ó, por exemplo. Aí o que você faz? Você clica onde mais ou menos você acha que está São Paulo no mapa, ou o seu estado, e escolhe o fuso horário. Próximo. Aqui ele está me mostrando os discos que estão disponíveis. Eu fiz um disco de 100 GB, tá? Ele está pedindo para escolher o local da instalação e pedindo para verificar se o backup dos seus arquivos importantes foram feitos e se não, então selecione o disco para instalação. Como é uma máquina virtual, então a gente não precisa se preocupar com isso. Tá o modo simples e o modo avançado. Eu vou optar pelo modo avançado e instalar exatamente como eu instalei no meu notebook e deu certo, tá? O substituto do modo BIOS, que se usa nos computadores hoje, é o F. E o Linux Deepin já te dá, ele já aceita, ele já suporta a instalação nesse método, tá bom? Na máquina virtual você não precisaria se atentar a isso, mas na máquina física sim, tá? Então vamos lá. Seleciona o disco, espaço livre, vem aqui ó, à direita em editar. Partição primária, ele não vai te dar outra opção agora, tá? Eu vou subir aqui para vocês lerem, ó. Nova partição, cria uma nova partição e criar uma nova partição e definir o tipo e tamanho. A partição é primária, essa opção que ele está me dando é a única, é no início. O sistema de arquivo é o ext4. Quem sabe mais tarde eu faço outros vídeos explicando o que é cada um desses tipos de instalação de arquivos, tá? No momento hoje é a instalação do Linux Deepin. O ponto de montagem, a gente vai colocar /boot. Aqui ele está dizendo que 800 megas é o suficiente. Eu vou colocar 1 GB, tá? 1000 MB. Então, vamos lá. Ok. Ele diz que está aqui e que vai ser formatado. Tá ok. A gente seleciona de novo. Vai lá na direita. Vai em editar. Partição lógica? Não. Agora ele deu outra opção. Ó, criar uma nova partição e definir o tipo e tamanho. Agora ele deu a opção de partição primária. Início. ext4. A gente não mexe. E aqui a gente coloca a raiz, a barra, que é o ponto de montagem, que é onde ele vai instalar o sistema operacional. Aqui o tamanho eu vou colocar 20 GB. Da outra vez eu tentei, com menos de 15 GB ele não instala o disco, tá? Ele não instala o sistema operacional. Selecionado 20 GB, dou um OK, tá? Aqui ele está pedindo, a gente vai criar uma outra partição, ele está pedindo para criar outra. A gente vai criar outra partição. Dessa vez é uma partição lógica mesmo. Ela também está no início. O sistema de arquivos é o mesmo ext4? Não. Aqui você vai abrir e vai escolher partição swap. Eles dizem para colocar... Geralmente eu escutei, já vi vários vídeos, alguém dizendo para colocar metade daquilo que você tem de memória RAM. Por exemplo, eu tenho 8, eu colocaria 4 GB de memória RAM. Se eu tivesse 12, colocaria 6. Mas aqui eu vou colocar
de memória RAM não, de espaço, né? Espaço de memória. Aqui eu vou colocar 2.500 de espaço em disco. Geralmente ele diz para você colocar metade daquilo que você tem de memória RAM, mas eu vou colocar 2.500 porque é só uma máquina virtual, tá? Dá um OK. Ele está dizendo que a partição swap está pronta e aqui o restante, espaço livre, tá? A gente vai colocar o /home, que seria o seu D, dois pontos no Windows, né? Então, ponto de montagem, /home, deixa o espaço do jeito que tá e dá um OK. Beleza, tá todas as partições formatadas. Ele já está dizendo que ele vai instalar no barra, né? Onde a gente definiu como barra, que é a raiz, e o boot. Aqui tem um segredo que eu demorei para descobrir. O que você tem que fazer? Depois que você definir os espaços, você vem aqui e apaga. Você clica em apagar e apaga o primeiro, esse /boot. Ele vai, aqueles 1000 megas ou 1 giga que nós escolhemos, dá menos de 1 giga, né, porque é 1024, ele vai dividir no meio para colocar aqui no começo, para boot, e vai colocar uma parte aqui no final automaticamente, tá? Então, terminado, você só precisa vir aqui e clicar para iniciar a instalação. Aí ele está dizendo aqui que as instalações, preparar para a instalação, por favor faça o backup dos seus dados importantes. Ele lembra mais uma vez, quando você for fazer isso numa máquina física, realmente é aconselhável que você faça o seu backup. Ele está dizendo as alterações que vão ser executadas, ó, que ele vai formatar, vai criar as partições. Então vamos lá, continuar. E aqui ele começa e nas imagens ele te dá alguns exemplos do que ele vai fazer, o que o Linux Deepin tem, né? A Deepin Store, no caso que ele está mostrando aqui, é a melhor loja de aplicativos que eu já vi no mundo Linux desde que eu comecei a usar. Eu uso o Linux no meu computador pessoal há mais de 6 anos. E eu me formei em 2 cursos técnicos recentes e só usei LibreOffice para isso, para elaborar TCC, e todo o software livre que eu pude usar. Não precisei usar nenhum software proprietário para terminar o curso, tá? Eu vou pausar um pouco aqui para adiantar a gravação, para o vídeo não ficar muito grande. Bom, voltamos aqui, ele está em 78% da instalação. O Linux Deepin, como o pessoal já deve ter ouvido falar, ele é uma distribuição chinesa. Tá, ele aqui mostra um mapa com uma considerável comunidade aí. Ele é bem mais usado na China. Ele tem uma perspectiva de ser um software, um sistema operacional para usuário comum mesmo, para o usuário home ou aquele usuário, por assim dizer, o usuário doméstico, aquele que não quer ter nenhum tipo de problema acessando o terminal para instalar algum tipo de software que ele necessite. Embora o terminal não seja lá esse bicho papão que todo mundo quer pintar. Ou sempre dizem, né, é difícil instalar um programa em Linux. Não é difícil. O que acontece, no meu ver, é que no Windows, o pessoal, se a gente for fazer uma analogia, uma comparação, no Windows o pessoal já está correndo, né? E se você for entrar no mundo Linux, você vai começar engatinhando, como todos nós começamos um dia. No Windows você também começou engatinhando. No Linux você vai ter que engatinhar outra vez, tá? Aqui, ó, ele terminou, ele diz que foi instalado com sucesso. Ele está pedindo para mim reiniciar e remover a mídia de instalação antes de reiniciar, tá? Eu vou pausar a gravação para reiniciar o sistema operacional. Vamos lá. Então, ele terminou. Vamos aqui colocar a senha que a gente definiu, 1, 2, 3, 4, e fazer o sistema operacional começar a funcionar. Ele demora um pouquinho, o sistema detectou, ele dá de novo aquele aviso que você está usando uma máquina virtual, e ele está dizendo que se ele quer modo efeito ou modo normal, para você ter um melhor uso. Eu vou colocar modo efeito, não tem problema, o hardware da máquina virtual que eu defini ficou bom. E aí ele começa, eu vou baixar aqui, porque como ainda não está instalado os drivers,
convidados, adicionais para convidado. Eu vou fazer isso vou ensinar a instalar num outro vídeo. Então ele ainda não está se adaptando à tela automaticamente. Então é isso, pessoal. Esse é o Linux Mint, o Linux Deepin. Aí tá vendo? De tanto usar o Linux Mint por anos, eu ainda não me familiarizei em falar sempre que eu estou usando o Linux Deepin ao invés do Mint. É isso, pessoal. Essa foi a instalação do Linux Deepin. Eu estou usando ele por enquanto, pelo menos até sair a outra LTS do Linux Mint eu vou continuar a usá-lo. Não tive nenhum problema. Gostei muito do design, ele é bem polido, bem acabado. E o principal, por causa da Store Deepin, né, a loja de aplicativos dele, é uma coisa fora de série. A gente vai falar sobre ela num outro vídeo. Essa foi a instalação, beleza? Até mais, pessoal.